Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente vai olhar para uma imagem cultural bem forte, sabe? Aquela do homem não chora. Uhum. Que tá começando a ser questionada, né? Exato. E que parece que tá finalmente, assim, trincando. Vamos mergulhar fundo nas dores, nos desafios do homem brasileiro hoje. Com base numa análise bem detalhada, o homem também sofre. Uma análise importante. Sim. A ideia é entender um pouco essas pressões sociais, culturais, que geram um sofrimento que muitas vezes fica escondido. Vamos falar de identidade, saúde mental, solidão, paternidade. Isso. E é bom dizer, né? O foco é entender as raízes sistêmicas disso tudo, sem querer diminuir a luta de ninguém, de outros grupos. Fundamental colocar isso, né? Porque, olha, essas dores, elas são muito resultado de estruturas sociais, como o próprio patriarcado, que, tá certo, historicamente deu privilégios, mas cobrou um preço psicológico bem alto dos homens também. Um custo alto. Exato. E a análise que a gente vai conversar aqui busca justamente desconstruir um pouco essa masculinidade que chamam de hegemônica, sabe? Aquele modelo padrão, olhar para o peso de ser o provedor, o impacto na saúde mental e como até o papel de pai está mudando. Perfeito. Então vamos começar por aí, por essa tal caixa da masculinidade. É quase um roteiro, né? Tem que ser forte, dominante, não pode demonstrar emoção, fraqueza. Um script bem rígido, muito. E tem dados que mostram isso. Uma pesquisa da ONU Mulheres com o Papo de Homem, olha só, 85% sentem pressão para ter sucesso na carreira. 85%, é muita gente. Muita. 78% para não parecer feminino, 67% para ser o provedor principal e 57%, quase 60%, para esconder o que estão sentindo. É pesado. E o interessante, assim, é ver como as mudanças sociais, tipo o feminismo, a entrada forte da mulher no mercado, isso tudo deu uma balançada nessa caixa, né? Com certeza. E aí gera uma tensão, uma ansiedade em muitos homens que ficam meio perdidos, entre o modelo antigo que aprenderam e o que o mundo de hoje pede. É uma crise de identidade mesmo. E nesse meio, o papel de provedor ainda parece central, né? Uma fonte de estresse enorme, ainda mais com a economia instável. Nossa, total. Tem um dado da Serasa: para 84% dos brasileiros, problemas de grana afetam a saúde mental. Como isso bate especificamente no homem que está preso nessa ideia de eu sou o provedor? Olha, para muitos, a dificuldade financeira, o desemprego, não é só um problema prático, sabe? Ataca direto o senso de valor, a identidade masculina que foi construída em cima disso. Vira algo pessoal, existencial. Exato, vira uma crise existencial mesmo. Gera vergonha, sentimento de inadequação. Não é à toa que 65% admitem que escondem quando estão com dificuldade financeira. Nossa, 65%? E essa pressão toda para prover, quando não dá certo, tá ligada direto com problema de saúde mental. E, infelizmente, pode levar para uns caminhos bem ruins, sabe? Álcool, drogas, às vezes até violência. Uma tentativa totalmente distorcida de mostrar força, controle. Puxa, e isso conecta direto com os números de saúde mental masculina que são assustadores. A taxa de suicídio entre homens é quase 4 vezes maior que entre mulheres. 4 vezes? São mais de 176 mil mortes só de 2011 a 2021 aqui no Brasil. E tem muita ansiedade, depressão. 68% dizem que sentem isso. Mas procurar ajuda, quase 2/3 nunca foram atrás. E o Brasil ainda sendo o segundo em burnout, né? Exatamente, é um cenário preocupante. E essa dificuldade em pedir ajuda, ela tá totalmente ligada àquela caixa que a gente falou. Admitir que está vulnerável, que precisa de ajuda, isso seria quebrar a regra principal do script, né? Que exige força, controle o tempo todo. A tal cultura do silêncio. Essa mesma. Por isso que o homem é a minoria na terapia. Só 1/3 dos pacientes, mais ou menos. Essa força de aguentar calado, no fim das contas, é a maior fraqueza, a maior vulnerabilidade. E junto com isso vem a solidão, né? Que estão chamando até de epidemia. Não só a física, mas a emocional.
tem um estudo que diz que 1 em cada 4 homens com menos de 24 anos se sente sozinho. Como é isso? É que as amizades entre homens, tradicionalmente, são muito focadas em fazer coisas juntos, né? Jogar bola, ir no bar. Faltam muitas vezes aquele espaço para se abrir, para falar de sentimento, que é mais comum entre as mulheres. Entendi. Existe uma dificuldade real de nomear, de expressar o que se sente. Tem até um nome para isso. Alexitimia. E pode afetar bastante gente. Isso acaba sobrecarregando a parceira, sabe? E só aprofunda o isolamento do cara. Essa dificuldade de conexão emocional deve bater na família também. E um campo que está mudando muito é a paternidade, né? A gente vê essa transição do pai só provedor para o pai mais presente. Sim, existe um desejo muito maior de participar. 82% dos pais queriam ter se envolvido mais desde o comecinho e metade já se vê como um pai participativo. Isso é positivo. É, mas aí tem um conflito, né? Porque a pressão para ser o provedor não sumiu. E agora juntam as expectativas de cuidado, de presença. Só que muitas vezes sem apoio. O cara tem medo de perder o emprego se tirar a licença paternidade quando tem. Verdade. E a divisão de tarefa em casa ainda é super desigual. A mulher ainda faz quase o dobro. Essa sobrecarga toda contribui para a ansiedade e para a depressão paterna também. Afeta aí uns 8 a 11% dos pais recentes. Então, com esse cenário todo complexo, que caminhos a gente tem para ter uma masculinidade menos sufocante e mais saudável? Olha, acho que o começo é largar essa ideia de que só tem um jeito de ser homem. Um jeito certo e rígido. Abraçar a diversidade, a pluralidade. Uhum. Isso significa que há espaços seguros para os homens poderem falar, sabe? Conversar sobre as fraquezas, sem julgamento. Grupos de apoio ajudam muito. Faz sentido. E políticas públicas também são chave. Licença parental igual para pai e mãe. Fortalecer a saúde do homem de um jeito mais completo. E, claro, educação. Desde pequeno. Desafiar estereótipo, valorizar a empatia. Mudar a cultura desde a base. Exato. É um processo que, no fundo, está ligado com a luta feminista também. Liberta todo mundo desses papéis engessados. Bom, resumindo então nosso deep dive. Fica bem clara essa contradição do homem de hoje, né? Herda privilégios, mas ao mesmo tempo está preso num código que sufoca, que adoece. Esse sofrimento todo que aparece no suicídio, na depressão, no isolamento, ele é real e é fruto dessa construção social. Reconhecer esse sofrimento masculino, é importante dizer, não é diminuir outras lutas. De jeito nenhum. É um passo para a gente poder ter uma cura mais coletiva, que vai beneficiar todo mundo, a sociedade inteira. Uma cura coletiva. Isso. Para superar isso, a gente precisa de uma cultura diferente. Uma que permita ao homem ser vulnerável, que valorize o cuidar tanto quanto o ser forte, e que celebre os vários jeitos de ser homem. E fica aqui, talvez, uma pergunta para a gente pensar. Onde que está a verdadeira força, afinal? Em aguentar a dor quieto, seguindo o script antigo, ou na coragem de quebrar isso, de buscar ajuda e construir uma identidade masculina que seja autêntica, conectada e finalmente livre?